Olá, sejam bem-vindos à correção das questões de História da prova do CSTA-PM do ano de 2018 e 2019. Nessas aulas nós estamos corrigindo as questões de número 36 até a de número 40. E nessa aula nós vamos corrigir a questão de número 37. Sem mais delongas, então, vamos à questão 37. As revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Elas tinham que ver com as dificuldades da vida cotidiana e as incertezas da organização política, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Boris Fausto, História do Brasil. Então esse é um outro excerto de outra obra que trata da história do Brasil. E aí nós temos a pergunta. O período regencial sucedeu a abdicação do imperador Pedro I em 1831 e estendeu-se até o golpe da maioridade de Pedro II em 1840. Pode-se citar como exemplo das diferenças entre as rebeliões do período o fato de algumas. Então, na verdade, diferente da questão de número 36 que nós vimos na última questão, né? Aqui é menos a interpretação de texto e mais um conhecimento histórico. Na verdade, aqui o texto só entrega para a gente um contexto histórico para facilitar um pouco, ele dá dicas sobre o período histórico para que a gente possa memorizar o que aconteceu naquela época para poder responder a pergunta. Então, o que a questão diz para a gente, né? As revoltas do período regencial não se enquadram em uma moldura única. Então, aqui ele já está falando que se trata do período regencial, né? Do período regencial. Marca texto. As revoltas do período regencial. Então, se trata de uma questão acerca do período regencial. Elas tinham que ver com as dificuldades da vida cotidiana e as incertezas da organização política. Cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Essa é uma dica muito importante. Por quê? A pergunta depois vai vir aqui. Pode-se citar como exemplo das diferenças entre as rebeliões do período, ou seja, entre as diversas rebeliões que houveram durante o período, algumas aconteciam de uma forma e outras aconteciam de outra. Existia uma diferença entre essas rebeliões, especificamente uma diferença que colocava ela em duas categorias. Que categorias são essas? Essa é a pergunta que ele faz. Então aqui ele fala sobre o período regencial, sucedeu a abdicação do imperador Pedro I, 1840, golpe da maioridade. Então ele deu pra gente todas as informações do período. E aí nós vamos à alternativa A. Então, pode-se citar como exemplo das diferenças entre as rebeliões do período o fato de algumas: A. Apoiarem o governo do regente Padre Feijó e outras a monarquia dos Braganças. B. Defenderem a Constituição outorgada e outras o absolutismo monárquico. C. Advogarem a união com a América Espanhola e outras a independência política. D. Serem inteiramente protegidas pelo governo e outras massacradas pelo Estado. E terem ocorrido em meio às sociedades urbanas e outra em meio às sociedades rurais. Bom, na verdade aqui a maioria delas a gente pode excluir por erros históricos, na verdade todas, né? Por exemplo, defender a Constituição outorgada e outros absolutismo monárquico. Não teve, durante o período imperial brasileiro, nenhuma defesa em relação ao absolutismo monárquico. Advogarem a união com a América Espanhola e outras a independência política. A independência política já havia durante esse período, porque o Brasil já era já tinha acontecido a declaração de independência, e o Brasil já era um império, uma nação soberana. E também nunca houve algum tipo de rebelião, ou algum tipo de protesto mais ferrenho que advogasse pela união com a América Espanhola. Nesse período, pelo menos. Serem inteiramente protegidos pelo governo. O governo, na época do Império, durante o período do golpe da maioridade, do período regencial, nunca nenhuma dessas rebeliões foi inteiramente protegida pelo governo,
e apoiarem o governo do padre Regente Feijó e outras a monarquia dos Braganças. Não é o caso, isso aqui poderia confundir, mas não é o caso, porque o que se diz sobre esse período é que metade das rebeliões aconteceu no meio das sociedades urbanas e outras em áreas rurais. E, na verdade, a maior parte dessas rebeliões não aconteceu por uma questão de defesa de algum lado político ou de algum espectro político ou alguma coisa do gênero, e sim por conta do próprio contexto histórico de miséria que as pessoas tinham, cada qual com as suas características próprias. Por exemplo, no meio urbano nós tínhamos os problemas relativos ao meio urbano que deram origem às rebeliões no meio urbano. E no meio rural, os problemas típicos do contexto de uma sociedade rural que propiciou as rebeliões nas regiões rurais. Então, na verdade, aqui, o que o texto pode dar para a gente, além do contexto histórico, quando ela diz assim, elas tinham que ver com as dificuldades da vida cotidiana. Se essas rebeliões têm a ver com a dificuldade da vida cotidiana, então não é uma questão sobre apoio ao governo ou à monarquia, a defesa da Constituição ou ao absolutismo monárquico, a união com a América Espanhola. Não. Se as rebeliões tinham a ver com as dificuldades da vida cotidiana e as incertezas da organização política, então a que chegaria mais próxima seria a alternativa E, que é a alternativa correta. Então, mais uma questão, essa aqui não era tão fácil, é uma questão um pouquinho mais difícil, você tem que ter um conhecimento histórico um pouco maior, o texto tinha pouco a te ajudar em relação a essa questão. As próximas questões, essa aqui também, dá uma pausa, tenta responder antes da gente responder junto, e leia a pergunta e as alternativas 3, 4, 5 vezes. Então, muito obrigado e até a próxima questão.